34, agradecendo já a acolhida dos irmãos, da confiança do pastor dessa igreja. Levítico capítulo 16, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Tomarás também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Êxodo capítulo 30, versículo 34. Bonito folhear da Bíblia dos irmãos. Êxodo capítulo 30 e versículo 34. Diz assim a santa palavra de Deus: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, eonixa e gálbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, com perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Aleluia! E uma parte dele moerás e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Homem que fizer tal como cheirar, será extirpado do seu povo. Podeis assentar-nos? Deus te mude, aleluia! O título da mensagem que quero colocar nesta noite se chama Orações dos Santos no Altar de Incenso. Glória a Eu quero Deus! que vocês procurem acompanhar o meu raciocínio para entender a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. O grande líder Moisés, após ter um encontro com Deus, naquele monte, na sarça ardente, Deus comissiona ele para tirar o povo de Israel do Egito. Aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas que estavam sendo escravizados por Faraó no Egito. Após eles saírem do Egito e cruzarem o Mar Vermelho, agora estão no deserto de Sinai, aproximadamente 3 milhões de pessoas, sob a responsabilidade do grande líder Moisés. E a Bíblia vai dizer que então Moisés, ele pega 70 anciãos, e ele pega mais Josué, o seu servidor, e eles sobem ao Monte Horebe, o monte de Deus, ao Monte Sinai. Na verdade, os anciãos, os 70 obreiros de Moisés, ficam no pé do monte, e o seu grande líder, que vai ser o seu sucessor Josué, sobe um pouco mais. E Moisés, então, agora ele está lá no cume do monte, e lá ele escuta Deus falar com ele. Irmãos, eu fico pensando que Moisés, ele estava no escritório conversando com Deus. Hoje os arquitetos, os engenheiros, por exemplo, quando vão fazer uma grande obra, eles têm os seus escritórios, no computador ele mostra o que vai ser feito, quem trabalha com móveis e por aí afora. Mas o grande Deus, a Bíblia diz que ele se encontra com Moisés no monte, e Moisés está lá 40 dias e 40 noites conversando com o Senhor, e o Senhor agora dá o projeto de um tabernáculo para Moisés. Eu quero que vocês agora acompanhem o meu raciocínio. Irmãos, eu quero que vocês compreendam comigo que aqui na frente, onde estão os carros, fosse o que Deus tinha mostrado para Moisés. E Deus disse para Moisés: Moisés, observação, você faça tudo conforme que foi mostrado no monte. Aí Moisés, agora Deus mostra para ele uma tenda da congregação. Fora da tenda tinha uma cerca de 25 metros de largura por 50 de comprimento. E também tinha uma tenda. E na frente dessa tenda tinha um altar que se chamava o altar do holocausto. Esse altar, ali onde estão os carros, era um altar que ele media 2,25 m de comprimento e 2,25 m de largura. Ele tinha 1,35 m de altura. E também Moisés tinha como objetivo fazer tudo conforme que foi mostrado no monte. Um altar de madeira de acácia, revestido de ouro. Mas o que me chama a atenção é que Deus disse para Moisés que era para ele fazer conforme ele foi mostrado no monte. Agora, uma coisa que Moisés não poderia fazer era acender o fogo no altar. Porque esse fogo, na verdade, se a gente for olhar Levítico, capítulo 9, versículo 23 a seguir, a Bíblia vai dizer que o Arão e o Moisés estavam perto desse altar, esse altar que se chama altar de incenso,
ele estava ali com seus obreiros em volta, e o sacrifício estava no altar. E a Bíblia diz que o povo estava acampado do lado de fora do tabernáculo, do lado de fora da cerca. E a Bíblia vai dizer então que Arão, Moisés estava ali, e a Bíblia vai dizer que o fogo irrompeu da parte do Senhor e acendeu o altar. Ou seja, então Moisés ele tinha o privilégio e a obrigação de fazer tudo conforme lhe foi mostrado no monte, mas o fogo ele não poderia acender. O fogo foi o próprio Deus que acendeu. Na verdade, se a gente for olhar, a gente for pensar bem, na verdade os filhos de Israel, na verdade os sacerdotes eles erraram, porque na verdade me parece que esse fogo se apagou. É tão verdade que a Bíblia vai dizer que Abiú e Nadab, eles morreram na presença de Deus porque eles trouxeram fogo estranho. Então na verdade o fogo arderá continuamente sobre o altar, diz em Levítico capítulo 6, versículo 23, e não se apagará. Agora me chama a atenção, irmãos, porque essa palavra levita, muitos querem usar, e muitos querem dizer, eu sou um levita, eu canto, eu prego, mas na verdade, se a gente for ver, é uma palavra de fundamental importância, ela é tão forte, que existia levita para tudo. Existia levita para oferecer o sacrifício, existia levita para ir buscar a lenha. Irmãos, eu quero que vocês entendam comigo, nesta noite, os filhos de Israel, eles não estavam no lugar aberto, eles estavam dentro de um deserto. Eu quero que vocês entendam comigo que Deus disse para Moisés que esse fogo ele tinha que se conservar aceso, e para se conservar aceso tinha que colocar lenha nele de manhã e tinha que colocar lenha nele de noite. Ou seja, irmãos, era muita lenha. Parece que eu fico pensando assim pelos olhos da fé, estou imaginando os levitas saindo do deserto, sabe, e indo fora buscar lenha para poder sustentar aquele fogo. Era levita indo e levita voltando, e alguém perguntando, para que tanta lenha? E alguém responde, é para que o altar do Senhor se conserve. Na verdade, irmãos, trazendo uma lição para os nossos dias, é minha obrigação e é sua obrigação manter esse fogo aceso. Mas como que se mantém o fogo, irmão Ismael, que Deus acendeu aceso? É simples, mas é trabalhoso. Tem que se colocar lenha de manhã e tem que se colocar lenha de tarde debaixo desse altar para que esse fogo não se apague. Aí deixo-vos o conselho, que tal você acordar pela manhã, já colocar lenha debaixo desse fogo, colocando lenha em oração, em consagração, em busca. À tarde, quando você volta do serviço, coloca a lenha de novo debaixo do altar, para que esse fogo não se apague. Mas, Ismael, mas para que esse fogo ele tem que se manter aceso? Ah, meus irmãos, isso é de fundamental importância saber por que esse fogo tem que se manter aceso. Esse fogo tem que se manter aceso porque fogo fala da ação purificadora do Espírito Santo para corrigir os defeitos da nossa natureza decaída, e conduzir-nos à perfeição. Por exemplo, quando eu começo a meditar em Isaías, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim, no ano em que morreu o rei Uzias, quem que estava falando? O profeta Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E a Bíblia vai dizer que tinha serafins voando em cima desse trono. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam diariamente dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e todo o céu está cheio de sua glória. Aí a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías, então ele fica assim, como dizia um conhecido meu, irmão Paulo, ele ficou estupefato, né? Ele ficou assim, disse, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Porque eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas daí a resposta divina para ele é, mas um dos serafins voou com uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e tocou nos meus lábios, e os meus pecados foram perdoados. Aí o profeta Isaías diz agora, aí tem uma resposta, uma pergunta, uma chamada divina para o profeta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diz o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, para subir aqui, irmãos, para ter uma palavra para o povo, para alimentar o povo, para que o povo não saia com fome. Tem que ter lenha no altar, irmãos. Tem que colocar lenha de manhã, tem que colocar lenha de tarde. Uma outra coisa, irmãos, não acha que é fácil ser levita na casa do Senhor, não. Ser levita é trabalhoso,
buscar lenha dá trabalho, colocar lenha debaixo do altar dá trabalho, orar dá trabalho, buscar dá trabalho, consagrar dá trabalho, porque Deus conta com pessoas que têm compromisso com a sua obra. Aleluia. Aí agora então deixamos a parte de fora, o altar do holocausto, e vamos entrar para a primeira parte do tabernáculo, que era o santo lugar. Vamos imaginar que essa primeira parte do tabernáculo seria aqui onde estamos os irmãos. Entrando de lá para cá, do lado esquerdo, tinha-se o candelabro, o menorá, aquela luz com 7 hastes para clarear o espaço. Do lado direito tinha a mesa dos pães da proposição. E aqui na frente, bem no limiar, onde separava a cortina do Santo Santíssimo Lugar, tinha então o altar de incenso. Na verdade, irmãos, é tão interessante a gente pensar um pouco nessas mobílias para trazer para os nossos dias. Aleluia. O menorá, o candelabro era de ouro batido. Isso vai representar a luz de Jesus na vida das pessoas. Jesus é a luz do mundo, e nós, como crentes em Cristo, nós como sacerdotes de Deus, que o apóstolo Pedro disse que nós somos sacerdócio real. Então, uma nação santa, um povo adquirido, para que nós sejamos usados por Deus. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Jesus é a luz do mundo, logo nós também temos que resplandecer. Do lado direito estava a mesa dos pães da proposição. Olha a medida da mesa dos pães da proposição: 45 centímetros de largura, 90 centímetros de comprimento, 70 centímetros de altura. Para que essa mesa, irmãos, com os pães da proposição? Isso ali, os sacerdotes tinham que ficar trabalhando diuturnamente ali. Eles estavam pelos seus turnos. Eu fico imaginando os obreiros da casa do Senhor dizendo que se amam um ao outro, e sentados na mesa do pão da proposição, pastor. Um sentado do lado de cá, outro do lado de lá, batendo joelho com joelho, olho com olho. Agora nós vamos se alimentar. Por quê? Porque eles trabalhavam na tenda da congregação, eles poderiam se alimentar. Ou seja, os sacerdotes, eles tinham comunhão um com o outro, eles tinham amizade um com o outro, o trabalho do Senhor prosperava nas mãos deles. Assim os obreiros têm que conseguir olhar um no olho do outro, bater joelho com joelho, se cumprimentar, se conversar, o trabalho de Deus prospera. E esse semente do pão da proposição também aponta para Jesus. Diz Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6, que ele é o pão da vida, e quem come desse pão então viverá. Agora, propriamente dito, eu quero entrar no texto que lemos, no altar de incenso. Vocês lembram do título da mensagem? A orações dos santos no altar de incenso. O altar de incenso era um caixote que ficava aqui na frente. Ele tinha 90 centímetros de comprimento e 45 centímetros de altura. Então esse altar de incenso, agora o próprio Deus, ele fala com Moisés para dar a receita do que ia em cima desse altar de incenso, que tipificava a oração dos santos. Agora, mais uma vez, eu chamo a atenção para quem diz que quer ser levita. Aleluia. Vocês leram comigo o texto? Deus disse para Moisés: Moisés, nessa receita vai estorar, e nessa receita vai Elisha, e nessa receita vai Gálbano, para fazer um altar, para fazer uma oração, para fazer com um cheiro suave que suba a minha presença. E lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, vai dizer que a oração, os anjos recolhem e dão no altar de incenso. Isso tem um tipo maravilhoso, que as nossas orações não são perdidas, elas ficam recolhidas no altar de Deus. O estoraque, que era uma receita, que fazia parte da receita, é pingo ou gota, é o nome de uma planta aromática que só dava na Palestina. Agora vocês imaginam o sacerdote, o levita, saindo do deserto, indo até na Palestina, achar essa planta chamada estoraque, para dessa planta fazer uma incisão nela e colher então aquela gota, aquele pingo. Para que isso, irmão Ismael? Para trazer para o altar de incenso, para fazer as orações. Tinha uma outra coisa, ele tinha também que trazer a onixa. O que é a onixa, irmão Ismael? É uma peça córnea de um molusco ou caramujo que abre e fecha sua concha. Eu quero que vocês entendam comigo que eles estavam no deserto. E no deserto é um lugar seco, não dá caramujo, e não dá caranguejo, e não dá nada dessas coisas. Aí o levita, ele tinha que sair do deserto, ele tinha que sair fora, ele tinha que ir ao lugar onde ele tinha água. Eu fico imaginando o levita no meio do lodaçal. Quem pega caranguejo sabe como é que funcionam as coisas, né? Uma vez eu estava com a minha sogra e minha esposa em Araguari. Eu vi uma cena que me chamou a atenção para esse versículo. Lá vinha o pescador remando a sua bateira,
Daqui a pouco estava com água pela cintura, ele pulou fora, ele tirou um saco de caranguejo, ele estava todo sujo com aquela lama, ele começou a se lavar, ele lavou o saco de caranguejo, e me chamou a atenção levita. Eu digo, meu Deus, os homens que trabalhavam na tenda da congregação, eles tinham que ir onde tinha água para trazer o lixa, que fazia parte da oração. Agora eu fico imaginando, irmãos, que orar não é coisa fácil, não é coisa simples. Acha que simplesmente é a coisa mais linda do mundo colocar um terno, uma gravata e dizer eu sou levita, eu prego, eu canto, eu testemunho? Mas irmãos, para ser levita tem que ter vida no altar, tem que ter vida consagrada a Deus, tem que o povo permanecer aceso continuamente sobre o altar. Esse povo ele não pode se pagar. Aleluia. Também tem outra coisa, o galbo também era outra planta. O galbo não era resina trazida da Pérsia, de que hoje é o Irã, era produzida por duas plantas. Uma planta era Ferula calbanifla, e a outra planta era Querula rubricalis. Ou seja, essas duas plantas, ela vai ter a ideia de sinceridade e de verdade, que não se chega na presença do grande Deus se não tiver uma vida sincera e uma vida verdadeira. Não adianta, por exemplo, você achar que vai orar, você achar que vai buscar a Deus e não se prostrar diante de Deus com sinceridade, com verdade. Não adianta você achar que vai conseguir orar tendo mágoa no seu coração, tendo tristeza, tendo revolta, tendo raiz de amargura. Irmãos, esse tipo de coisa não resolve, não tem como orar. A oração para Deus tem que ser sincera, tem que dobrar o joelho, tem que dizer para Deus: Deus, eu estou com uma raiva, tem uma fulana de tal, e se eu pegasse ela, eu queria puxar pelo cabelo, Deus, porque Deus ele conhece em verdade a sinceridade. Então chega diante de Deus com sinceridade e com verdade. Amém, glória a Jesus. Aí depois de ter todos esses apetrechos, fica imaginando, por exemplo, um levita, aquele homem que está na tenda da congregação trabalhando para o Senhor, subindo numa árvore lá no Irã, subindo numa árvore, fazendo incisão na árvore e colhendo aquela resina. Para quê? Para trazer para o altar de incenso. Aí depois que eles tinham todo esse material, tinham toda essa receita, agora se misturava tudo, se amassava tudo, fazia com aquilo ali o ingrediente para colocar em cima do altar do holocausto. O altar do holocausto, não, o altar do holocausto lá fora, aqui dentro o altar de incenso. O altar de incenso, como eu já falei para vocês, aquele caixote 45 por 70, ele tinha 4 chifres em cada ponta, porque ali subia o vapor, o aroma daquilo que eles tinham oferecido para Deus. Mas um detalhe impressionante que me chama a atenção, que para poder essa oração ser recebida, eles tinham que oferecer também de manhã e de tarde. Só que detalhe, eles tinham que pegar a brasa do altar do holocausto. O sacerdote ele tinha que sair daqui da frente, ele tinha que ir ali fora, pegar a brasa acesa e trazer para acender o altar de incenso, a oração dos santos. Ou seja, sabe o que tipifica isso? Não adianta a pessoa querer orar se primeiro não passar pelo Calvário. O altar do incenso, o altar do holocausto que está lá fora, ele tipifica o sacrifício de Cristo Jesus. Tanto que é verdade, que se for a pessoa fazer um desenho, pegando, se fosse para fazer um desenho do altar do holocausto, até aqui o altar de incenso, até aqui a mesa dos pães da proposição, até aqui o menorá, o candelabro, e até aqui depois da cortina do véu, o lugar dos santos, onde está a arca do concerto, dá exatamente a cruz de Cristo Jesus. Pensa bem, olha o que dá. Da cruz de Cristo, onde ele foi pregado pelos nossos pecados para nos salvar. Então não se ora, então não se chega na presença de Deus se não pegar a brasa acesa lá do altar. E para ter brasa acesa do altar, o altar tem que estar aceso continuamente. Então o fogo não se apagará, o fogo estará aceso continuamente sobre o altar. Vida cristã é coisa séria, irmãos, não é fácil. Não é fácil chegar e dizer: eu sou crente, mas eu não oro, eu sou crente, mas eu não leio a Bíblia, eu sou crente, mas eu não estudo a palavra. Irmãos, vida cristã é uma seriedade tão grande que a gente está aqui porque nós somos os representantes de Deus nessa terra. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Eu amo tanto a Bíblia, irmãos. A Bíblia é uma coisa tão preciosa, a Bíblia é uma coisa tão linda, que se a pessoa parar para meditar, parar para pensar, a gente é devedor. Se a gente parar para pensar, a gente está
está em falha diante de Deus. Se nós formos parar, a gente está em falta diante de Deus. Porque é muito fácil, por exemplo, eu querer ser um obreiro, irmãos, é muito fácil, mas ser obreiro exige renúncia, ser obreiro exige vida com Deus, ser obreiro exige que a pessoa esteja conectada ao altar do Senhor, ser obreiro não pode deixar o fogo se apagar, ser obreiro tem que ter vida de oração, vida de busca, vida de consagração. Irmãos, a vida cristã é coisa séria. E outra coisa, irmãos, o texto que nós lemos, a gente vai ver que a oração tem que subir como incenso, como cheiro suave diante de Deus. Deus, ele tem que aceitar a vida de quem está orando, de quem está buscando, de quem está se derramando, de quem está tributando a Ele louvor, honra e glória. Mas acabou por aí? Não acabou por aí. Subindo aquilo que era o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício por si mesmo e depois pelo povo. Aqui estava a arca do concerto. A arca do concerto também era um caixote pequeno, e dentro da arca do concerto estavam as tábuas da lei que tinha sido escrita pelo dedo de Deus, estava dentro da arca do concerto, e mais a vara de Arão que tinha florescido. Ou seja, sabe o que quer dizer isso? A presença de Deus estava naquele lugar, aquele lugar tipificava a presença de Deus. Então não se pode ser obreiro sem a presença, ou seja, não se pode ser obreiro, irmão, sem a presença de Deus. O fogo que está aceso lá fora, ele é utilizado em múltiplas coisas dentro da congregação e representa a presença de Deus. Crente não consegue viver sem presença de Deus. Crente não consegue pôr a mão na cabeça de alguém para orar sem a presença de Deus. Crente não consegue expulsar demônios sem a presença de Deus. Crente não consegue vencer as lutas sem a presença de Deus. Crente não consegue ser crente sem intimidade com Deus. Irmãos, eu fico com o pé atrás com uma pessoa que diz que é crente, mas não tem intimidade com Deus, mas não tem presença de Deus, mas não tem prazer de estar buscando o Senhor. Olha o tempo da campanha das nossas igrejas de Joinville. São 12 dias de consagração e busca para 12 meses de vitória. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem orou meia hora hoje, fico com você e com Deus. Na verdade, irmãos, o povo que vem de uma igreja, eles esperam muito dos seus obreiros. O povo que vem para uma igreja, eles vêm sequioso, eles vêm com problemas. As pessoas vêm com desejo que eles vão ver homens cheios do Espírito Santo para colocar a mão na cabeça deles e orar e Deus dar vitória, para Deus restaurar, para Deus curar, para Deus revestir com poder. Os obreiros têm que estar preparados, os obreiros têm que ser homens de Deus, homens com consciência, homens cheios do Espírito Santo. Isso se faz com pessoas que buscam a Deus. Não tem como você ser um obreiro, por exemplo, não tem como abençoar as pessoas com vida cristã vazia, com vida cristã a desejar, sem intimidade com Deus, sem chegar e dizer para Deus, irmãos, porque o que nós estamos pregando aqui é sério, é tão sério, irmãos, que o salmista vai dizer que o orar com a mão levantada é como um sacrifício da tarde. Ou seja, a pessoa que ora com a mão levantada é como um sacrifício da tarde. Por exemplo, o pastor José Vieira, o saudoso pastor José Vieira, ele orava 2, 3 horas com as mãos levantadas. E aquele homem, ele era um homem tão especial para Deus, que ele via coisas grandiosas. Por quê? Porque ele oferecia o sacrifício da tarde. Ou seja, o levantar das nossas mãos para Deus é como o sacrifício da tarde. Agora, se o fogo está ardendo continuamente no altar do holocausto lá fora, ele não se apagou, aí o sacerdote, ele faz toda aquela moagem daqueles ingredientes que Deus pediu para ele, como um cheiro suave. Ele pega a brasa acesa lá fora, ele traz, ele acende aquele altar de incenso. Deus recebe a sua oração, Deus se alegra com a sua favor, Deus abençoa o povo. Irmãos, tanto é verdade que o povo se alegra, que a Bíblia vai dizer que quando Deus acendeu o fogo ali fora, os filhos de Israel que estavam no acampamento viram o fogo que rompeu de Deus e eles se alegraram, eles cantaram louvores, eles magnificaram o grande Deus de Israel. Ou seja, as pessoas esperam por nós, as pessoas querem ver Jesus na
está só bonitinho, bem arrumadinho, e a gente não conseguir que eles vejam Jesus na nossa vida. Irmãos, na verdade, o obreiro, o presbítero, ele tem, sabe, irmão, que tem aquele capricho de ter um vidrinho de óleo no seu bolso, sabe? Ele é ministro de Deus para abençoar o povo. Daqui a pouco alguém chama ele: irmão, eu preciso que ore por mim, eu estou enfermo, eu preciso que alguém ore por mim. E Deus, ele honra a fé de quem busca. Aleluia. Um testemunho para entregar logo, já passamos do horário, para ver como Deus abençoa quem ora, quem busca. O ano era 1998, 1997, eu acho. Era bem jovem ainda, cheio de vontade de fazer a obra de Deus, cheio da graça de Deus, sempre buscando com alegria. Aí chegou a mulher, a esposa do irmão Lorival lá em casa. Disse: irmão Ismael, vai lá em casa orar pelo nosso filho. O nosso menino, ele tem uns 8 anos na época, ele está com um problema na perna, o osso da canela dele está se desfiando, e os médicos dizem que vão ter que amputar a perna do menino. Eu fui na casa da irmã Roselene, era uma irmã muito consagrada, que tem no antigo Gupelo, ela não estava. Na casa do irmão Zósimo, que era o pastor do Gupelo, também não estava. Eu falei: igual pensou, vai na casa do Ismael. Aí eu digo: vamos descer lá então. Aí eu com a minha sogra, desceu eu, a minha esposa e a sogrinha, fomos lá na casa do irmão. Chegamos lá, irmão, eu vi um sofá daquele antigo de 4 pezinhos, vermelhinho, e o menino sentado no sofá, com a perna esticada numa banquetinha e com a perna enfaixada. Aí eu cheguei lá, peguei a Bíblia, li um texto que falava sobre cura, e disse para a esposa do irmão Lorival: tira a faixa da perna do menino. Ela disse: tu está ficando louco, a criança não consegue, o que tu vai fazer? Eu digo: você não me chamou para orar? Tira a faixa da perna do menino. Irmãos, começamos a orar pela criança. Eu estava sentado no cantinho da parede e pus a minha mão sobre ele. Eu disse: Senhor, aqui está o teu servo com humildade, Jesus. Olha o problema da criança, Senhor. Coloca a tua mão debaixo da minha, Jesus. Encrava esta enfermidade no Calvário, Senhor. Irmãos, eu não estou aqui para contar para vocês. Eu não sou pregador sensacionalista, eu não preciso dessas coisas. Eu vi o braço de Jesus e a mão estendida sobre a criança. Aquilo foi uma glória tão grande naquela casa, em todo lugar. Aí eu disse para a mãe do menino: agora manda a criança pular com um pezinho só, aquela perna que está desfiando a canela. A criança pulou, e os pais se alegraram. Hoje essa criança está com seus 30 anos ou mais, e Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus maravilhoso. Basta somente nós conservarmos o fogo aceso continuamente sobre o altar, e nós então colocarmos lenha de manhã e à tarde, para que o fogo não se apague, e basta tão somente que nós oremos ao Senhor com sinceridade, com integridade e com verdade. Aleluia! Vamos colocar de pé? Eu quero orar com vocês esta noite. Eu tenho desejo de orar por esse povo. Aleluia! Você que deseja uma oração, que veio desejoso receber de Deus, aqui tem homens de Deus, aqui tem obreiros consagrados. Quero que você venha à frente. Esses homens vão colocar a mão sobre a sua cabeça. Irmãos, mas eu estou enfermo, não tem problema. Nosso Jesus, ele cura. Nosso Jesus, ele transforma. Irmão, mas a minha enfermidade é difícil. Jesus cura. Se você não curasse, não tinha falado que Jesus curou aquele menino. Aleluia. Eu teria muitos mais testemunhos para falar, mas não deixar só com esse mesmo. O obreiro que ele ama o Senhor com simplicidade, com sinceridade. O obreiro que ele tem intimidade com Deus. O obreiro que tem vida de oração, vida no altar, que tem consagração, que tem comunhão. O Senhor abençoa. São só. Aleluia. As irmãs, vemos para frente um pouquinho, por favor. São só essas duas irmãs que estão necessitando de uma oração, de uma imposição de mãos. Que bom, mas eu quero dizer mais uma coisa. Se você realmente está com o coração amargurado, se você está dizendo: meu Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso levar Jesus para casa, a minha vida está com dificuldade, estou sentindo que as coisas não estão boas, eu estou com um pressentimento ruim para 2020, você está perdendo a oportunidade. É a hora de estar aqui na frente. Nós vamos orar ao Senhor e Deus vai estar com providência no teu lar, na tua família. Irmãos,
eu não gosto de constranger ninguém, eu não sou daquele que vai buscar pela mão e pelo braço, não. Eu quero que a pessoa venha com voluntariedade, porque se você unir a sua fé com a nossa fé, Deus vai te abençoar. Grande Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós colocamos na tua presença, Senhor. Oh Jesus, estende a tua mão, Senhor. Pai Celestial, eu quero pedir a tua bênção, Jesus. Deus, eu quero que tu estenda a tua mão na vida deste homem, Jesus. Deus, com humildade, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Tu sabes do que ele precisa. Oh, tu és aquele Deus que dá a paz, aquela paz que excede a todo entendimento, vem de ti, Senhor. A tua palavra diz que a oração tem posição de mão bíblica. Quando a pessoa ora por alguém, tu abençoa, tu dá graça, tu dá paz, tu estende a tua mão. Oh, Jesus, aqui está essa irmã, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha mão na cabeça desta irmã agora. E com humildade eu peço que tu coloque a tua mão debaixo da minha, aquela mão que foi ferida por nós no Calvário, Senhor. Que tu dê a paz, que tu dê a tranquilidade, que tu dê sossego, Senhor. Que tu estenda a tua mão poderosa, ó, porque tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção para esta irmã agora. A tua graça, Senhor, concede os projetos, tu conhece os objetivos, tu sabe que ela vem buscando em ti, tu conhece os desejos do coração, tu és poderoso para fazer. Ah, Senhor Jesus, abençoa, Pai, é no teu nome, Senhor, que eu peço a tua bênção, que eu peço a tua graça para esse casal que vem aqui na frente nesta noite. A tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu ali estarás no meio, e tu aqui estás, Senhor. Eu sei que eles vêm buscando algo de ti, Senhor. Esse casal vem buscando algo da tua parte, da tua presença. Eu quero que eles saiam daqui com alegria no coração. Eu quero que eles saiam aqui dizendo, meu Deus, nós entramos nessa igreja, e lá o poder de Deus, e lá há pessoas que oram, lá há pessoas que buscam, lá há pessoas que levam as pessoas diante de Deus. Ah, Jesus maravilhoso, é no teu nome, Senhor. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça, em nome de Jesus, Senhor. O que ela vem buscando de ti, tu és maravilhoso para conceder. Na verdade, as pessoas têm sede de Deus. Na verdade, as pessoas têm sede do Deus Altíssimo. As pessoas têm sede de estar na tua presença. Em nome de Jesus, tu és o Deus que batiza. És tu quem cura, és tu quem reveste, és tu quem dá graça, és tu quem dá proteção, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. E tu cuida das pessoas no mínimo detalhe, porque tu és Senhor, porque tu és Deus, porque tu és Salvador. Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque em tu está o querer, Senhor, em ti está o efetuar, em ti está a bênção, Senhor. A Bíblia diz que somente tu tens a imortalidade e a vida na luz inacessível, Senhor. Ah, tu és poderoso para fazer, tu és poderoso para abençoar, tu conheces o desejo do coração, tu sabe que as pessoas vêm buscando de ti, Senhor. Aqui está a tua serva, Jesus. Tu conheces a vida dela, Senhor. Tu conheces o coração, porque na verdade não tem como nos esconder de ti, Senhor. Tu conheces tudo, tu tens a ciência de tudo. Em tua mão está o querer. A tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. E bom é estarmos na vontade de Deus. Bom é estarmos na tua vontade, Senhor. Bom é estarmos na tua presença. Bom é fazermos o teu querer. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela tua presença neste lugar. Eu reverencio a tua presença neste lugar. Verdadeiramente tu estás em nosso meio. Verdadeiramente tu estás conosco. Eu reverencio a tua presença, Senhor. Eu reverencio a tua presença neste lugar, Senhor. Muito obrigado por se fazer presente em nosso meio. Eu sei que esses irmãos eles vão voltar para casa alegres.
felizes, porque existe um Pai Celestial. Senhor, eu quero terminar a minha oração nesta hora, falando da oração modelo. Deus, a oração modelo quer dizer que nós temos um Pai que está no céu, nós temos um Pai que se importa conosco, nós temos um Pai, ó Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui nesta igreja tem um povo que santifica o teu nome, aqui tem um povo que se separa do pecado, Senhor. Ó, venha a nós o teu reino, Senhor. A oração modelo faz com que se liga terra e céu e terra. Neste momento, o céu está neste lugar. Venha para o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O pão nosso de cada dia, Senhor, tudo que nós precisamos para o presente, nos dá hoje. Perdoa nossos pecados e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o poder, tua é a glória, tua é a exaltação, a magnificação, o poder, a majestade, a soberania, a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Oh, resplandecente estrela da manhã, tronco de Jessé, raiz de Davi, lírio dos vales, rosa de Saron. Obrigado pela tua presença neste lugar. Eu te amo, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença. A tua presença é verdadeira, a tua presença é santa, a tua presença é que nos preenche. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, rendo-te louvores. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Senhor, eu te agradeço. Tu tens sido generoso para comigo, para com a minha família. Tu tens sido generoso para com esses irmãos, Senhor. Aleluia, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Porque nós estamos vivendo nesta terra, Jesus. Eu considero esta oportunidade de servir como única, Senhor. E quero te servir com alegria. Eu louvo, te adoro, te agradeço e reverencio a tua presença neste lugar. Muito obrigado, Jesus. Irmãos, obrigado pela preciosa bênção. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvamos a Deus pela vida do presbítero Ismael e toda a sua família. Que Deus abençoe. Exaltado ao nome do Senhor. Antes de orar por todas as famílias, gostaria de perguntar se temos alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Gostaria de orar pela sua vida e já estaremos finalizando. Se temos alguém aqui entre nós que ainda não aceitou a Jesus, só faça o sinal com a sua mão e nós estaremos orando. Ou talvez se você está afastado dos caminhos do Senhor e hoje o Senhor falou contigo, hoje o Senhor tocou no seu coração, você tem a oportunidade de vir diante do altar para nós estarmos orando. Temos alguém? Se não temos ninguém, estão todos bem, todos já servem ao Senhor. Vamos estar orando e já estaremos finalizando esse culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua santa, bendita e maravilhosa presença nos apresentamos, uma vez mais em oração, te agradecendo por tudo que realizou, Senhor, durante esse culto de adoração, exaltação ao teu santo, bendito e poderoso nome, ó Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Te louvamos pela vida do teu servo, como ministrou a tua palavra nessa noite tão especial para nós. Porque sentimos de uma maneira gloriosa e poderosa a tua presença. Também sobre a vida dos teus filhos, os quais adoraram o teu nome aqui nesse altar. E todos no átrio, Senhor, da tua casa, também, Senhor, recebesse adoração. Vinda, Senhor, Pai, como incenso suave, as tuas narinas, ó Mestre. Deus de maravilha, Deus santo, bendito e glorioso. Pedimos sim a tua bênção sobre cada um dos que aqui estão, Senhor. Pedimos que tu nos despeça em paz para o nosso lar, nos dando uma semana, um início de ano abençoado, Senhor, debaixo da tua potente mão, e todos os teus planos sejam prevalecentes em nossas vidas. Que prevaleça sempre a tua soberana vontade sobre
nós. E os teus planos, Senhor, sabemos que não são frustrados, Senhor, sobre nossas vidas e sempre serão prevalecentes, Senhor, sobre toda e qualquer vontade, Senhor, seja do homem ou até mesmo do adversário. E o teu nome sempre prevaleça, Senhor, e seja engrandecido e exaltado na vida dos teus filhos, ó Senhor. No nome de Jesus, colocamos tudo nas tuas mãos, crendo na vitória, crendo no milagre e nas bênçãos, Senhor, decorrentes da obediência do teu povo que aqui está. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos como quem vai receber alguma coisa. Grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, e toda a igreja diz amém. Monte Sinai, lugar de bênção. Com em paz, Deus abençoe e acompanhe cada um.